a gente fala de fibras na alimentação e na montagem aí, vocês profissionais, nutricionistas do cardápio, e que tem que estar tudo sempre muito balanceado, parece que as fibras estão sempre como um primeiro passo na preocupação de vocês. Sim, né? sem dúvida. Porque pode parecer que não, mas as pessoas se alimentam com poucas fibras, né? Gente, é um alerta até, né? O pessoal não consome fibra. Não sei se é porque diminuiu a ingesta de verduras e legumes, o pessoal não come, é uma dificuldade para você conseguir fazer que as pessoas atinjam as quantidades. E é isso. E é tão fácil atingir fibra no cardápio, na alimentação do dia a dia. E é isso que você vai contar hoje. A gente vai falar todos os mitos e verdades envolvendo as fibras. Mande perguntinha, vamos entender o quanto a gente consegue no dia, como preparar os alimentos, o que faz a fibra ir embora, o que mantém a fibra, será que existe isso com a forma de preparo dos alimentos? Mitos e verdades na tela, então vamos começar, Lê. Bem-vinda, olha lá. Mito ou verdade, as fibras alimentares engordam. As fibras, encontramos fibras normalmente em carboidratos. Sem dúvida. Certo? Sim. Mas as fibras engordam? Então, na verdade, o que acontece? Elas constituem principalmente os carboidratos. Só que a fibra, né? Essa película, né? Esse fiapinho que um monte de gente usa assim o nome, a gente não digere, né? Então ela vai passar intacta no trato gastrointestinal. A gente não absorve. Tá. E elas também não têm calorias, tá? Então a fibra em si, se você separar a fibra do alimento, ela não vai ter caloria. Tá? Então ela não vai engordar, pelo contrário. Então é mito. É um mito, um grande mito. As fibras não engordam, embora constituam aí carboidratos, e aí a gente vai entender a respeito de alguns deles e fazer comparações aqui. A parte da fibra em si é uma parte sem caloria desse alimento. Sem caloria, não tem nada, não tem caloria, não tem nutriente. É fibra. É fibra. Só fibra. Aí, então, é mito. Na tela, próximo mito ou verdade. Olha lá, as fibras são consideradas prebióticas. Sim, verdade, né? Isso é verdade. Por que elas são consideradas prebióticas? Porque elas servem de alimento para as bactérias no intestino. Tá. Ou seja, quando elas chegam no trato gastrointestinal, né, elas vão ser fermentadas pelas bactérias que o intestino tem. Então é o alimento no intestino. O para alimento para a bactéria, para a fermentação. E a gente precisa dessas bactérias. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa das bactérias. Quando a gente fala de probióticos, claro que não é o assunto de hoje, os probióticos são o quê? São as bactérias que estão no nosso intestino, né? Então eles estão, hoje em dia, tem um doutor, aliás, deixa eu mandar um beijo para ele, o doutor, Murilo Pereira, ele é um excelente expert, ele fala muito bem de modulação intestinal e ele fala exatamente isso, dos probióticos e prebióticos. Então a gente precisa estar com o prebiótico bem controlado, bem equilibrado para o intestino e para o organismo funcionar num conjunto todo. E aí entra aquela questão, que isso acho que a gente já viu em alguma pauta com algum gastro, ou algum nutrólogo e tal. Quanto mais você aumenta a bactéria boa, ou seja, deixa ela bem alimentada, menos chance da ruim se proliferar. Sim, menos chance, né? E a gente sabe que bactéria ruim está ali relacionado com problemas intestinais, está relacionado com depressão, está relacionado com uma absorção de nutrientes, né? Então, hoje em dia, o intestino, ele está sendo estudado muito. E, assim, acho que é o principal órgão para toda a estrutura do organismo, para o funcionamento correto do organismo. E da saúde. Né? E da saúde no todo, né? Tá aí, daqui a pouquinho a gente vai saber identificar onde estão, né? Cadê a fibra no alimento? Onde fica a fibra no alimento? Próximo mito ou verdade. As fibras regulam o metabolismo dos carboidratos. E aí? Então, é uma verdade, né? Por quê? Principalmente a fibra solúvel, que daqui a pouco a gente vai falar, ela tem a característica do quê? De formar um gel no estômago, né? Formando esse gel no estômago, o carboidrato que a gente digere, ele é absorvido lentamente, porque ele se une a essa fibra. Tá? Então, não é aquele carboidrato... Então, quando se tem fibra na alimentação, não é aquele carboidrato que você come e rapidamente ele já entra na corrente sanguínea. O açúcar dele já entra na corrente sanguínea. Ele vai sendo liberado gradativamente. Então, se a gente pega, talvez a chave aí dos legumes esteja um pouco nessa questão. Sim. Se a gente pega um legume que tenha muita fibra, certamente o índice glicêmico desse legume vai ser menor por causa disso. Da fibra. O caso da batata doce, por exemplo. Né? Batata doce é riquíssima em fibra insolúvel. A gente vai falar aqui dela. Embora a gente ache que a batata é tudo batata, que tem muito amido, mas ela tem mais fibra.
Sim, sem dúvida. Aí a gente vai começar a perceber, né, que diversos tipos de legumes, né, por mais que tenha lá um índice glicêmico maior, tal, o que vai interessar? É interessante consumir porque tem fibra. Entendi. Tá? Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai encontrar e fazer comparações, então, na tela. As fibras se classificam em 2 grupos. Sim, em Isso é 2 verdade? grupos, como a gente está vendo aqui separadinho, né? Então, as fibras solúveis, né? E as fibras insolúveis. Então, do lado de cá... São todas as solúveis. E aqui, é claro, não dá para colocar todas, mas aí no reino vegetal tem inúmeros. Lembrando que fibra é do... Só vegetais tem, tá? Tá. Alimentos de produto animal não tem existe, fibra. a não ser que seja acrescentado, tá? Certo, Mas é uma característica do grupo dos vegetais, tá? Então aqui nós temos a fibra solúvel, né? Por todos esses alimentos, e as insolúveis. Qual é a característica da solúvel? Ela forma aquele gel, né? Que dá saciedade, que gruda ali a gordura, que gruda ali o carboidrato, tá? A característica principal da insolúvel, né? Aí, a gente vai falar. Tá, Podemos então comentar, então, quer falar, já que apareceu então, a Glaucia falou que pode falar já. Então, essa é uma característica da fibra solúvel, né? Aqui a gente está exemplificando como o psyllium, porque o psyllium é uma fibra solúvel, tá? Mas pode ser a aveia, por exemplo. Então, no estômago, ela formou o gel, aí tem o açúcar, o colesterol, ele capta essas moléculas. E aí, elas vão para dentro, né? E esse gel incorpora essas moléculas e aí ele passa pelo intestino, tá? E vai sendo digerido aí gradativamente. E liberado aos poucos a questão dos carboidratos. Sem contar que quando a gente olha até a imagem assim, né, dessa bola de aço, falando, nossa, isso no meu estômago, é mais ou menos isso, porque daí te dá uma saciedade maior. A sensação de estar bem, que você não precisa comer daqui a pouco. Muito mais que aquilo ou daqui a pouco, né? Prolonga essa saciedade. Essas então são as solúveis. Então vamos dar o exemplo de algumas solúveis que estão aqui na mesa. Olha lá. Aqui, deixa eu ver. Ó, esse é o psyllium que você comentou. E o interessante do psyllium está sendo muito utilizado, Carol, não só para colocar, acrescentar nos alimentos, mas receitas, né? Receita de pão, receita de massa. É verdade. Né? O psyllium está muito sendo utilizado. Porque, ó, gente, ele dá liga, porque ele é tipo uma farinha também. Então, ele dá uma liga, né, em receita, se você quiser acrescentar. Que nem aveia, como aveia, né? Então, aqui, feijão, ervilha, aveia, psyllium, solúveis fazem esse bolo que você comentou. Exatamente. Aqui em cima também? Isso, esses também. Todos esses grupos aqui. Então, laranja, abacate, maçã. Só que aí, aproveito para te perguntar, a fibra está sempre na casca? Não, não necessariamente. Ela está no grupo, no conjunto todo do alimento. Tem na casca, tem na polpa, tem no caule, tem na semente. Então, ela é composta por um inteiro de fibras. E aí tem alimentos que têm fibras solúveis e insolúveis também. Entendeu? Tem os dois. Tem os dois. Então, o que fazem as insolúveis? Então, as insolúveis, elas têm as características de limpar o organismo. Elas agem como uma vassourinha, né? Tanto quando a gente pesquisa ali fibras insolúveis, o que aparece em primeiro é uma vassourinha, né? Que elas têm esse poder de limpeza do organismo. E elas aumentam também o bolo fecal. Levando água para o intestino. Então, a solúvel aumenta a nossa saciedade, consegue diminuir a parte do índice glicêmico e tudo mais. E as insolúveis é o que vai colocar tudo para fora. Exatamente. Boa explicação. Vai tudo para fora. Né? Da vassourinha vai tudo Exatamente. Pra fora. Agora, precisamos das duas. Sim, sem dúvida. Então é interessante a gente sempre, no nosso dia a dia, aí, mesclar com esses alimentos e outros, né, que existem aí. Já já a gente comenta, então, as quantidades, pra gente ter uma noção. Se você fala assim, comer couve o dia inteiro? Também não, porque senão você vai passar mal. Outro ponto também, né, acho que tem até a escala de Brixton, que a gente usa também, que é para as pessoas, que a gente fala de fibra, né, quando a gente fala de fibra, a principal pergunta é que vem também, mas ajuda, né, no intestino e tal? Sim, ajuda. Por quê? Porque elas vão aumentar esse bolo fecal. Não sei se elas têm a imagem da escala. Vamos colocar. Então, um ponto que a gente fala também para os pacientes, comece a observar suas fezes. Isso é importante. Muito importante essa escala. Então, a gente já está vendo que o tipo 1 e 2 são tipos de fezes que não tem muita fibra.
tá? Não estão muito hidratadas, não são muito... não estão de uma forma correta. Tipo 3 e 4 são as ideais que você precisa ter, tá? A partir das 5 e das 7, aí você já está com algum problema, né? Procure sempre o seu médico, tá? A gente não vai entrar em detalhes também dos tipos, mas é uma imagem para o pessoal em casa ficar de olho. Isso tem na internet, você acha rapidinho. E comece a observar as suas fezes. E claro que a gente está falando aí também de uma sequência. Por exemplo, não é que um dia você fez ali o tipo 1 e quer dizer que o negócio... Não, aí você vai entender que está faltando um pouco de fibra. Exatamente. E logo você vai colocar e vai se normalizar, vai para o tipo 3 e 4. Isso. Se a coisa for contínua, constante, né? Com frequência... Quando a gente fala de características, quando é características, é uma coisa contínua, constante. As características das suas fezes são essas. Então, você precisa procurar ajuda. E quando está na tipo 5, 6 e 7, tem problema intestinal, tá? Ou é de bactéria, ou alguma intolerância. Então, precisa procurar um médico, tá? Para diagnosticar e a gente tratar. A gente, como nutricionista, tratar o problema. E agora me veio uma pergunta interessante, Ale. A gente tem mais mito ou verdade, mas, por exemplo, quando a gente associa a fibra, mas é uma dieta com muita gordura, isso também pode soltar o intestino, Pode, né? Pode. Por isso que tem que ser equilibrado, né? Então não pode ser nem tanto uma quantidade exagerada de fibras, nem de gorduras também, porque vai soltar o intestino. Principalmente para aquela pessoa que não tem o costume de comer consumir muita gordura. A primeira coisa, quando a gente muda a dieta, a primeira queixa é do paciente, enfim, nossa, mudou minha dieta. Ou diarreia ou gases, dá muitos gases, porque está fermentando ali no seu intestino. Os prebióticos ali estão, as bactérias estão fazendo a fermentação. Demora um tempo, então, até para o organismo para se adaptar, entender sem dúvida, essa mudança dúvida. Da e aí você fibras. precisa ver se isso ser contínuo, né, essa mudança, essa diarreia, esses gases, aí você precisa ver também se a pessoa não está com algum problema intestinal. Né? Então tem que avaliar sempre. Muito bom. Vamos para o próximo mito ou verdade, a gente já vai falar das quantidades. Olha lá, na tela, daqui a pouquinho perguntinhas do público. A quantidade correta do consumo de fibras se dá em 25 a 35 gramas por dia. Sim. Isso é verdadeiro? Verdade. E aí? Você tendo uma dieta com 25 gramas já é o suficiente, já é o necessário. Até 35, mas que isso já não é muito interessante. Vamos então fazer uma brincadeira, uma contagem aqui pelas plaquinhas que a gente tem de quantidade? Vamos. Se você quiser ir desse lado, Ale, vou descer aqui. Vamos começar com o Psyllium, já que ele tem sido aí uma fonte bacana e as pessoas têm usado muito. Então, em 100 gramas, ele tem 77,3. Uau, campeão. Então, 100 gramas é bastante, né? Você aí não vai comer os 100 gramas. A gente vai orientar a comer em colher de sopa, por exemplo, que vai ter uma quantidade menor que essa. E a gente vai chegar bem próximo. Sim, sem dúvida. Porque ele tem muito, né? Então, imagine, em 50 gramas, metade disso aqui, 30 e poucos, então assim, ele é algo interessante. Bem interessante. Da solúvel. Quando a gente está falando dessa quantidade, a gente está falando da solúvel ou insolúvel? Solúvel, as duas juntas. As duas somadas. Tá, somadas. Tá? Então não é difícil chegar. Não é, super fácil, cara. Olha o arroz e feijão. Você 100 colocando, gramas, 7,5. Você, por exemplo, no seu café da manhã, coloca aveia. Aí vai no seu lanche da manhã, coloca uma fruta mais um iogurte. Aí no seu almoço, tem batata doce, tem uma lentilha, tem um brócolis. Ou feijão. Ou feijão, enfim. Tem um brócolis, já atingiu mais um pouquinho. Já atingiu. No lanche da tarde, você, por exemplo, pode fazer um mingau de aveia com umas castanhas, já atingiu um pouquinho. No jantar, você coloca uma salada. Olha o milho, gente, o milho, olha ali. 4,6 gramas, é bastante no Depois milho. Eu vou pedir pro pessoal em casa procurar a charge do milho. É uma charge de um desenho do milho. Qual que é a passagem do milho pela boca e aí ele sai nas fezes. Entendi, né? qual é o caminho dele. Do milho, exatamente. É bem bonitinho, é bem engraçadinho, porque demonstra bem a característica da fibra insolúvel. Depois o pessoal então, em casa coloca lá lá na busca, charge do milho. Do milho, isso. Vou lembrar da lei, gente. Vamos para a próxima, olha lá, mito ou verdade? Fibras em excesso faz mal. Sim. Foi o que a gente comentou. Verdade. Por quê? Porque muitas vezes as fibras, né, que elas fazem essa limpeza, alguns componentes se grudam a ela e algumas vitaminas e minerais também, né? E aí você acaba eliminando, por esse ponto que não é muito interessante também. Outro ponto, se a pessoa tem alguma doença do trato gastrointestinal, né? De repente, uma síndrome do intestino irritável, enfim, também não é interessante ficar fazendo esse consumo em excesso, tá? Então, tudo
é aquela questão que a gente sempre fala, tem que avaliar. Tem que avaliar os sintomas também da pessoa. As patologias que a pessoa te apresenta. Não, e tem aquele lance também, por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica. Que tem uma dificuldade da absorção de nutrientes. Ou quem tirou parte do intestino também por algum motivo. Né? Ou quem tem colite, por exemplo, enfim. Aí, de repente, esses 25, 35 gramas não vão ser regra. Não, para casos específicos. Talvez nem entre 25, talvez não entre nada, dependendo da inflamação, como é que tá, né? Puxa. Dependendo de pólipos também. Olha isso, já tem perguntinha do público. Não é tão simples assim nesses casos, tá? Podem mandar perguntinhas. A gente vai para o próximo mito ou verdade, olha lá. Barrinha de cereal é uma ótima fonte de fibra. Então. É um mito, né? Porque, na verdade, né? assim, se a gente for começar a avaliar as barrinhas de cereais que o mercado oferece... Pois é. Tem milhões, tem de vários tipos e... Deixam a desejar um pouquinho. Deixam a desejar. Se a gente for pôr a quantidade de fibra, que tem cerca de 2,1 gramas, existem outros alimentos muito melhores a ser consumidos, né? Você sabe que na minha prática clínica, enfim, eu não gosto de proibir nada. Tem gente que gosta de comer barrinha de cereal, mas a gente tem que pensar que também algumas marcas ali tem um monte de açúcar junto com a barriga, tem um monte de tipo de açúcar ali que a gente às vezes nem entende que é açúcar. Xarope do no seu Xarope, açúcar invertido e um monte de coisas, e aí eles colocam uma porcentagem de fibra e fala que é fonte de fibra. Aí fica aquela questão, né? Eu como, não como. Então, né? Mas aí o que eu vou fazer? É o seguinte, como eu sei, Thiago tá microfonado, né? Pode ficar aí, fica tranquilo, querido. Bem-vindo, um beijo. Podem mostrar, meninos, já nós temos uma culinária maravilhosa que vai ao encontro da nossa pauta. E ele faz uma... Eu não chamaria de barrinha de cereal, mas você tem uma mistura ali que você faz, que vai no forno, que é demais, não é? Cheio de fibra, sim, granola. Granola e às vezes a gente faz ela em barra também, põe na forma e assa. E isso sim contribui com a parte de verdade. Isso é o que chama, que eu aproveitei que ele tá aí, bem-vindo. Depois a gente comenta então na hora da culinária, tá? Porque é exatamente essa a ideia. Se você pode fazer em casa e hoje nós temos os elementos, você vai pagar menos ainda, por que não? Então, é isso. Não tô falando que o termo barra de cereais é uma coisa ruim. Eu estou falando que barra de cereal industrializada e dependendo da marca não é uma fonte tão positiva. Tá, né? não, perfeito, isso, né? Perfeito. Entendemos. Perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Aproveitem, meninas. Michele, beijo, obrigada. É verdade que as fibras nos mantêm saciados por mais tempo? Sim, pela característica do gel que ela forma no estômago. Tá. Né? A gente explicou já que ela forma aquele gel, aquele bolinho no estômago, que a gente vai digerindo lentamente os alimentos e isso dá mais saciedade por um período maior de tempo. E também melhora a condição intestinal, para que a pessoa vá ao banheiro sem dúvida, com uma qualidade, vamos colocar assim, qualidade de vida no momento detox. Né? Esse horário é um horário que a gente tem que tomar cuidado com alguns termos e tal, então assim, né? Vocês entenderam, uma qualidade de vida. Me responda só, a gente pode suplementar fibras então, a gente tem os alimentos, fontes maravilhosas. É vendido também a fibra naquele envelope que você pode levar na bolsa e joga em cima da comida. Comprimido também? Também pode ter forma manipulada de comprimido? Tem comprimido de psyllium, por exemplo. Aí tem os nomes do mercado, não sei o que lá mais, que são fibras também, né? Você pode suplementar. Eu ainda prefiro ir no alimento, que além das fibras vão ter nutrientes também, né? Posso falar, gente? Com certeza, eu acho que você está certíssima. E todos os alimentos que estão aqui são deliciosos, fazem parte do nosso cardápio, né, do dia a dia. Sem dúvida. Inclusive, vamos para o nosso cardápio. Daqui a pouquinho tem mais uma perguntinha do público. Olha lá a sua sugestão, então. Vamos lá, Lê. Então, o café da manhã. Isso, né? Uma fatia de pão integral, mais uma fatia de mamão. Vai ter uma quantidade de fibras. Lanche da manhã, incluir a chia. Aqui você está colocando só a parte da fibra, não colocou a proteína. Não, só a fibra que a gente está ali exemplificando. Tá bom, legal, né? legal. Almoço, salada diversificada. Qualquer salada que você colocar, quanto mais colorido o seu prato, melhor. Não só em nutrientes, mas também em fibras. Lembrando que a gente tem que ter os dois tipos de fibra. E você colocou laranjinha também. Também. E aí, olha a combinação que bacana. Mandioca e grão de bico. Por que não? Por que grão de bico tem que comer só com arroz? Né? Não pode ter essa combinação. Dá pra fazer até um purê da mandioca, colocar o grão de bico junto. Uma salada com grão de bico, nossa, fica muito bom. Né? Pra quem é vegetariano, a gente usa muito grão de bico, né? Tá? Lanche da tarde,
A banana com aveia, bem clássico. Tá. E o jantar ali. Também super saladão. Né, para aquele pessoal que vive correndo, que não tem tempo de cozinhar nem nada, porque não tem um alface, um tomate, um pepino, que é super tranquilo de ter em casa, e um arroz integral. E aí, deixa eu só ver a tabelinha do brócolis me chamou a atenção, porque tá um tal de brócolis e couve-flor, né? Que eles acabam sendo alimentos que a gente pode fazer tanta coisa, até tal da massa de pizza low carb, eu não sei o que lá. Vamos dar uma olhadinha no brócolis. Ó, até que tem bastante, 3,4 gramas em 100 gramas não é pouco. Não. E, Carol, esse cardápio que a gente deu exemplo, ele vai ter cerca de 25 gramas de fibra, 25 a 26 mais ou menos, tá? Tá. Das duas, você vai colocar as duas, fibras solúveis e insolúveis. Isso, se você aumentar um pouco a quantidade de salada ali, de verduras e legumes, dá pra chegar até 30 gramas, tranquilamente. Tá. Uma outra coisa que eu não posso deixar de perguntar quando a gente tá falando disso, agora eu ia fazer a pergunta e falar, não só do suplemento. A forma que eu tinha deixado a primeira pergunta do programa. Cozinhar os alimentos, o preparo dos alimentos, interrompe aí essas fibras? A gente diminui a questão das fibras, que eu acho isso tão interessante. Eu acho que não diminui, mas ela muda um pouco a característica. Por exemplo, é uma coisa você comer a aveia crua e você cozinhar a aveia. Ela vai dar aquele gel já momentaneamente. Outra coisa é você ter um brócolis e não cozinhar direito. Pela própria mastigação, ele vai ficar muito fibroso. E ele tem para digestão, principalmente, tem os antinutrientes também. Principalmente para questão de gases, também não é muito bom. Né? Então é ideal, às vezes, a gente cozinhar até um pouco mais o alimento, né? Para ele ficar um pouco mais macio. Então a gente perde outros nutrientes, mas as fibras são preservadas. São preservadas. E a gente consegue dar conta. E principalmente para aquelas pessoas que a gente comentou que tem problemas intestinais, é o ideal fazer bem cozidinho, tá? De preferência passar na peneira também para aí te eliminar a fibra de vez. E para fechar, beber muita água, né? Beber muita água, né? Saúde, porque senão água a bola vai formar e vai ficar. E não vai sair, não vai sair. Então lembra da água, a gente sempre um copinho de água junto e a gente já falou aí até das quantidades de água diárias e tal. Junta tudo isso e vai ser feliz porque o resultado certamente virá. Vai ser saúde, na certa. Obrigada, Ale, mais uma vez. Carol. Sempre com a gente, nossa nutricionista clínica e esportiva. Quem quiser saber mais, eu vou colocar aí pra vocês na tela o Insta, @AlePronutri, pra você segui-la. Continue mandando recadinhos, Ale adora, é super gentil com todo mundo, @AlePronutri. E um telefone pra você marcar o WhatsApp, 976196811. 976196811. Tá aí, resolvemos todos os problemas. Carol, obrigada, viu? Um beijo enorme.